Existe um princípio que ele não pode ser esquecido, principalmente numa prova que, por exemplo, caia uma redação, né? E isso é um princípio que você pode usar para fundamentar uma decisão judicial, um parecer, algo dessa natureza. É o princípio da soberania popular. Eu chamo no meu livro, que eu sigo aqui na aula com vocês, de summa suffragium, né? Consiste na concepção da soberania popular, resumidamente, de que cada cidadão numa sociedade é possuidor de uma fração da soberania nacional. Eu tenho um pedacinho de soberania, você tem um pedacinho de soberania e a nossa cidade, os componentes, o povo em geral. E aí, cada cidadão participa na escolha dos seus governantes. Isso, no campo da filosofia política, significa uma autoridade moral de um governo legítimo, né? Leciona Hans Kelsen que o povo, no plano normativo, pode ser identificado num conjunto de titulares de direitos políticos. Todos nós somos titulares de direitos políticos, né? Na essência, a soberania sobressai numa concepção democrática que presume o quê? A liberdade na votação. Quer dizer, você ter a soberania popular é você ser livre para votar. Ter igualdade entre os cidadãos votantes. Número 2, igualdade. Então, a primeira regra, liberdade. Segunda regra, igualdade. Né? Não se pode ter um cidadão com voto superior ao outro. E a terceira e última regra, muito falada na doutrina e na filosofia política, é a legitimidade do representante eleito. Ora, se aquele representante eleito não é legítimo, está se afetando a soberania popular. Nós, sobre isso, temos que salientar o Pacto Internacional que o Brasil assinou sobre direitos civis e políticos. Esse pacto sobre direitos civis e políticos foi assinado na Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York, Estados Unidos, em 16 de dezembro de 1966 e promulgado pelo decreto número 592 de 6 de julho de 1992. E os artigos 25A, B e C dizem o seguinte: o cidadão terá o direito de participar na condução dos assuntos públicos de forma direta ou indireta e votar e ser eleito em eleições periódicas, eleições autênticas, realizadas pelo sufrágio universal e igualitário e pelo voto secreto, que garantam a manifestação da vontade dos eleitores, além do cidadão no Brasil ter acesso, em condições gerais de igualdade, às funções públicas de seu país. E, portanto, esse pacto já se tornou aqui promulgado no Brasil pelo decreto 592. Os artigos também que tratam da soberania popular, muito importantes, são o artigo 1º da Constituição do Brasil, inciso 1 e 2, que consagram a soberania popular com a capacidade eleitoral ativa e passiva. Ou seja, a soberania popular, ela envolve o direito que nós temos de votar, o direito que nós temos de sermos eleitos, o que se chama de capacidade ativa e capacidade passiva, de ius suffragi e ius honorum. Mas não apenas esses aspectos, também envolvem a soberania popular aspectos mais amplos, como, por exemplo, propor a ação popular para anular negócios eivados de ilicitude, de lesão ao patrimônio público, em que o eleitor é parte legítima para propor essa ação. A soberania popular envolve também a participação nas organizações partidárias, o direito que o cidadão no Brasil tem de se filiar a partido e participar ativamente de um partido político. A soberania popular envolve também votar em plebiscitos para emancipar municípios, dividir estados, como foi o caso de Carajás e Tapajós, que se teve um plebiscito no estado do Pará.
Referendos, tivemos poucos, só tivemos um, foi o da arma de fogo, se o Brasil queria comercializar ou não. E também projetos de iniciativa popular. Nesse aspecto, no direito eleitoral, nós tivemos 2 projetos significantes. Foi o projeto da Lei dos Bispos, a gente chama de Lei dos Bispos porque participaram vários segmentos da sociedade civil organizada, como o Ministério Público, como a magistratura e vários segmentos, mas também a Igreja Católica deu uma grande contribuição, certo? Foi a Lei 9.840, de 1999, que introduziu no Brasil, essa Lei 9.840, o artigo 41A da Lei 9.504 de 97. Ou seja, em 1999, 9.840 de 99, nós tivemos essa lei. E no ano 2000 foi a primeira experiência com a compra de votos, com a punição por compra de votos. Ou seja, essa lei de iniciativa popular, ela foi muito importante, decorreu do próprio exercício da soberania popular, no aspecto de quê? De punir o político corrupto, aquele político que compra o seu voto por cesta básica, compra o seu voto por dentadura, compra o seu voto por remédio, compra o seu voto da sua dignidade, nas mínimas coisas que você precisa para se manter, se sustentar. Ou seja, nos bolsões de misérias, essas pessoas se aproveitam e, oportunisticamente, montam, às vezes, centros sociais, que tem esse nome bonito, para fazer exatamente ali um feudo continuado da captação ilícita e da mercantilização do voto. E isso é algo que tem que ser revisto no nosso país. Dificilmente o lado jurídico consegue barrar essa questão em razão do empobrecimento da população que se vê refém dessas pessoas. Nesses centros sociais são oferecidos todos os tipos de serviços que o Estado se omite e não tem dinheiro para fazer, e quando tem, esse dinheiro é escasso. Então, nesse momento, criam-se esses vãos, né, em que o político ingressa, mas ele leva esse benefício para a sua eleição. Isso teria que ter uma nova forma de tratamento no Brasil urgente. Nós não podemos vender o voto por esses atos de corruptela. Então, não é possível manter mais um país civilizado seguindo dessa forma. E aí se criou a Lei 9.840, que de alguma forma foi declarada constitucional também e serviu de exemplo. Outro exemplo de iniciativa popular que decorre da soberania popular é a Lei da Ficha Limpa, que, mesmo tendo erros, defeitos que precisam ser corrigidos, foi um primeiro momento histórico no nosso país de aprovação desse projeto de iniciativa popular, que acabou ambos os projetos sendo encampados por deputados e viraram lei, claro, com diversas transformações. Muito bem. A soberania nacional, ela também tem características. Ela é una, indivisível, inalienável e imprescritível. E a soberania popular, simetricamente, absorve essas feições peculiares. Mas a soberania popular, ela é acrescida daqueles ingredientes. O que precisa ter dentro da soberania popular? A igualdade e legitimidade na votação. São elementos inalienáveis. A igualdade e legitimidade. Trata-se da adoção do summa suffragium. O summa suffragium. Mas ser soberano, popularmente, é preservar a capacidade do eleitor votar e preservar a capacidade política em quem nós votamos. Ou seja, é uma via de mão dupla. E para isso há necessidade do tempero nos julgamentos judiciais, mas ao mesmo tempo na rigidez contra aqueles que descumprem as normas eleitorais do nosso país. Certo? Então nós temos esse princípio muito importante para passar para vocês e que serve de lastro para diversas redações, tá bom? Continuamos nos próximos vídeos com outros princípios
e aí vamos estudando mais essa parte principiológica ou de regras de interpretação.